Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor nosso Deus, ambiente consagrado para adorar o nome de Jesus. Eu quero, junto com os irmãos, ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler Gênesis capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém. Toma assento, queridos. Passagem bíblica conhecida por todos nós. Sabemos que Isaque fora o filho da promessa de Abraão. Filho este que nascera já na velhice de Abraão e Sara. Agora a promessa estava cumprida. Deus prometeu o filho, Deus cumpriu a promessa e deu o filho. Mas agora Deus dirige-se a Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, e Deus diz a Abraão: Abraão, e ele diz: Eis-me aqui. E o Senhor diz para Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O versículo 2 está dizendo: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Mas nós sabemos bem que Ismael também é filho de Abraão, com Agar. Mas o versículo 2 está dizendo: Toma agora o teu filho, o teu único filho. É que da promessa de Deus era só Isaque. Ismael fora um filho que Abraão tivera com uma serva egípcia, serva de Sara, por nome Agar, uma atitude tomada por Abraão mesmo e Sara. Filho da promessa era Isaque. Para Deus era o único filho, porque Ismael era mais velho do que Isaque. E agora Abraão, na sua velhice, ele poderia ter dito para Deus: Não, Senhor, o Senhor fez-me uma promessa lá atrás, que a minha descendência seria grande. E agora na velhice o Senhor cumpriu a tua promessa,
E agora o Senhor quer que eu vá lá oferecer o meu filho? Não, Senhor. Mas nós vamos observar que no versículo 3, versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então Abraão, Deus disse para ele, e ele foi. Por isso que ele é conhecido como pai na fé. Ele não teve o seu filho acima de uma ordem divina. Não. Irmão, será que nós, muitas vezes, não valorizamos mais algumas coisas que possuímos, acima até mesmo de uma ordem de Deus? O filho era o filho da promessa, na velhice. Só que para Abraão, em seu coração, em primeiro lugar estava obedecer à voz de Deus. Ele foi para oferecer o filho mesmo. Deus estava provando a sua fé e o seu amor para com ele. E ele foi para oferecer o filho. E quando ele chega para oferecer ali o seu filho, então Deus envia um anjo. Na hora que Abraão já havia deitado o moço, seu filho, sobre a lenha, já estava com o cutelo nas mãos, o punhal, a faca. Ele já havia posto o menino sobre a lenha. Quando ele foi para imolar Isaque, o Senhor bradou: não faça tal coisa. Agora eu sei que verdadeiramente tu temes a Deus. Então Abraão, ele não sacrificou o menino, porque Deus não permitiu. Mas ele ia sacrificar o menino. Queridos irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra baseada no cordeiro que não foi levado de casa. Nós lemos que Abraão albardou o jumento, levou seus servos, saiu de madrugada, levou 12 seus servos, e levou Isaque, e levou lenha para o holocausto, e foi em direção ao lugar que Deus lhe ordenou. O cordeiro para o holocausto não levou. Ele levou o menino, Isaque. Quando chega no meio do caminho, no capítulo 22, versículo 7, então aí Isaque pergunta. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, onde está o cordeiro? Nós estamos indo sacrificar, vamos oferecer um holocausto a Deus, mas aonde é que está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Quem é o cordeiro? Eu posso dizer que o cordeiro está aqui nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. Talvez seus olhos não estejam vendo, mas o cordeiro, Ele está aqui. Porque os olhos de Abraão também não tinham visto, Isaque também não tinha visto, mas o cordeiro estava ali próximo. Talvez os teus olhos não estão vendo, mas o cordeiro está aí do teu lado, está próximo.
E você está vendo muita outra coisa, está vendo dificuldade, está vendo luta, está vendo problema, mas não está vendo o Cordeiro. Aleluia, mas o Cordeiro está aqui. Nós podemos sentir a presença do Cordeiro de Deus. Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, no capítulo 22, versículo 2, nós podemos ver que Deus, ele determina a morte de Isaac. Aos olhos de Abraão estava determinada a morte de Isaac. Capítulo 22, versículo 2. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Nas palavras de Deus, falando com Abraão, toma o teu filho, o filho que você ama, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto. Essa oferta em holocausto é o mesmo que dizer, você vai levar e você vai sacrificar, você vai matar. Então, Abraão ouvindo isso, foi o mesmo que Deus dizer, vai e mata. Ou seja, Deus determina a morte de Isaac. Capítulo 22, versículo 2. Só que no versículo 13, do mesmo capítulo, 22, versículo 13, o que nós vamos ver aqui, queridos irmãos? Capítulo 22, versículo 13. Quando você lê o versículo 12, você entende. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. No versículo 13, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo surgindo um cordeiro substituto. Quem estava sobre a lenha para ser imolado? Isaac. Agora Deus diz, não, sei que tu me amas. Agora eu sei. Tu não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e ele viu um cordeiro atrás dele, preso num mato. Ali estava o cordeiro substituto surgiu para morrer no lugar de Isaac. O cordeiro surgiu como cordeiro substituto para morrer no lugar de Isaac. Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A parte final do versículo 13, do capítulo 22 de Gênesis. Irmãos, Deus também, Ele, após o pecado de Adão, Deus também, Ele determinou morte para Adão, para Eva, para a sua descendência e automaticamente para nós também. Porque o instinto do pecado entrou na raça humana, o pecado, e o instinto pecaminoso passou para nós também. O pecado, ele entrou
para toda a raça humana. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus estava colocando o homem no jardim do Éden. Então Deus determinou para que o homem não tomasse de uma árvore. Porque se ele viesse a tomar daquela árvore e comer, certamente morrerá. Não é talvez, é certamente. Comer desse fruto, morte. Deus determinou a morte e Adão e Eva comeram daquele fruto, enganados pela serpente. Satanás estava ali, na verdade, naquela serpente. E Adão comeu, e Eva comeu. Então Deus também determinou a morte, através da desobediência. E esta morte fora determinada para Adão e para nós também. Foi determinada a morte. Aí quando você lê Ezequiel capítulo 18, versículo 4, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, capítulo 18, versículo 4, você vai ler assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quem é que não fez nenhum pecado hoje? Ninguém vai levantar a mão? Quem não fez nenhum pecado hoje? Irmãos, todos nós pecamos, todo dia. Então nós temos sobre nós um decreto. Você pecou? Pode. Está determinado. Deus determinou a nossa morte. A alma que pecar, esta morrerá. Só que eu vejo aqui, irmãos, a graça, a misericórdia e o amor do Pai. Porque eu vejo em Jesus o Cordeiro substituto. O Cordeiro surgiu na minha vida e na sua. Estava determinada a nossa morte. Nós já estávamos deitados sobre a lenha. Nós já estávamos amarrados, pé e mão, sem nenhum tipo de defesa, totalmente indefesos, pronto para ser golpeado pela morte. Mas surgiu na minha vida e na sua vida também o Cordeiro substituto. Ele apareceu nas nossas vidas, louvado seja o nome de Jesus. Se não fosse o Cordeiro substituto ter aparecido, nós já estávamos decretados a nós a morte. Abre a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1,
versículo 29. Aleluia. Nós vamos ver aqui o testemunho de João Batista, onde ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós iniciamos a nossa mensagem com uma pergunta: onde está o Cordeiro? Agora nós localizamos o Cordeiro no Novo Testamento. Onde está o Cordeiro? Aparentemente não havia Cordeiro ali para alisar Isaac. E o Cordeiro apareceu. Nós também, aparentemente, parece que estava decretada a nossa morte. Mas o Cordeiro apareceu. João Batista, ele pôde dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que era o mal, que era o veneno que estava correndo nas nossas veias, o pecado que era o veneno que estava na nossa vida, agora surgiu aquele que tem o poder como Cordeiro de Deus para tirar este veneno, tirar o pecado das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo ainda 36, novamente, João diz aos discípulos que ali estavam com ele: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Localizamos o Cordeiro. Iniciamos a mensagem dizendo: onde está o Cordeiro? Nós localizamos o Cordeiro em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Este Cordeiro substituto que surgiu, o nosso Senhor Jesus Cristo, profetizado também pelo profeta Isaías, lá no capítulo 57, se você abrir sua Bíblia lá no capítulo 53 de Isaías, nós vamos ler o versículo 7, Isaías 53, versículo 7. Nós vamos ver Isaías, o profeta messiânico, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, profetizando acerca do Cordeiro. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Quando nós lemos o capítulo 53 de Isaías, nós vamos ver Jesus Cristo sendo profetizado aqui. Porque nós vamos ver o versículo 4. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si aquilo que era para nós. O Cordeiro que surgiu lá no Gênesis 22 tomou sobre si as dores que seria sobre Isaac. O Cordeiro que apareceu ali. E agora o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele toma sobre si aquilo que era para nós. Ele toma sobre si aquilo que era para nós. Quando você lê o verso 4, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, você pode, pela fé, dizer: Senhor, eu tomo posse da minha cura
da minha libertação, baseado na tua palavra, porque o Senhor Jesus já tomou sobre si as minhas enfermidades. O Senhor já tomou sobre si as minhas dores. O Senhor já levou sobre si as minhas iniquidades. Então eu creio, Deus, que este Cordeiro pode me curar nessa noite. Eu creio que esse Cordeiro pode me libertar de todos os males nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Este Cordeiro substituto, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O Cordeiro morreu a nossa morte. O Cordeiro morreu no nosso lugar. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado lá sobre a lenha e livrou Isaac da morte. O sangue de Jesus foi derramado sobre o lenho, sobre o madeiro. Aleluia! E livrou a mim e a você da morte. Aleluia! É motivo de nós louvarmos o nome do Senhor, porque não há mérito em nós. O Cordeiro surgiu e no madeiro morreu a nossa morte, ocupou o nosso lugar. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos resgatados da vã maneira de viver, pelo sangue de Jesus Cristo, um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue deste cordeiro foi derramado para nos redimir, para nos purificar, para nos resgatar da morte que estava já determinada. Então eu posso dizer nessa noite que esse sangue tem poder para perdoar os nossos pecados. Esse sangue tem poder para nos conceder vida. Esse sangue tem poder para garantir a nossa vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia ainda vai dizer na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim: Mas se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue deste Cordeiro imaculado e incontaminado nos purifica de todo pecado. Este é o sangue de Jesus. Sangue precioso, sangue imaculado,
sangue puro, sangue carmesim, que nos resgatou, nos redimiu e garante para nós a vitória. Se Satanás pudesse, ele arrancava essa página dele. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É só nós andarmos na luz, como Jesus está na luz. E termos comunhão uns com os outros. Eu ter comunhão com você ter comunhão comigo. E andarmos na luz. Aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que não existe essa história de, eu vou ser crente em casa mesmo. Não existe. Nós temos que nos congregar. Temos que ter comunhão uns com os outros. Temos que cercar a mesa do Senhor no dia da ceia. Participarmos da ceia do Senhor juntos, glorificando o nome do Senhor. Ter comunhão uns com os outros. E andar na luz que é Jesus. Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Abra a sua Bíblia agora em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Aleluia! Sangue maravilhoso, sangue imaculado, sangue carmesim de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nos diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, ou seja, eterna compra, pago, redenção, significa comprado e pago. Quando você vai ao mercado e compra alguma coisa que você vem trazendo, você comprou e pagou, é seu. Redenção. Essa palavra vem do grego, exagorazou, ou agorazou. Comprei e paguei, é meu. Então o Senhor Jesus, Ele fez conosco. Comprou com seu próprio sangue, pagou eternamente. Vamos dizer, comprado e pago, eterna redenção. Eterna redenção. Você foi comprado e pago, você é de Jesus. Ele pagou por você é dele. Só se você não quiser. Se você quiser, você é dele, porque ele comprou. Ele pagou. Ele efetuou uma eterna redenção. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Comprado, pago eternamente, você é de Jesus. Não é mais para servir a ídolos mudo, morto, esses ídolos de parede, de madeira, de latão, de pedra, de papel, não. É servir ao Deus vivo. Porque você foi comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tracei aqui um paralelo entre o acontecimento de Abraão, Isaque e o Cordeiro. E eu tracei aqui também um paralelo também entre Deus, nós e o Cordeiro Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Cordeiro substituto tomou o meu lugar.
Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero nesse momento orar por sua vida. Você que precisa ser tocado pelo sangue do Cordeiro, eu quero orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, a igreja vai estender as mãos, e nós vamos orar e pedir para que esse Cordeiro que derramou o seu sangue venha tocar a sua vida. Se porventura há uma enfermidade, algum mal te oprimindo, nós temos fé e confiança, aleluia, nós cremos que há poder no sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos